Camila Gregoricic, bem-vinda novamente. Já tá falando meu sobrenome correto, hein, sabe? Já tá acostumando. É isso aí. Tudo bem? Nada, tudo ótimo. Obrigada pelo convite novamente. Sempre uma honra aí conversar contigo. Que é isso, eu quero agradecer aí o teu tempo, a tua disponibilidade. E é o que a gente conversou antes já, né? Muita gente me pergunta, sabe como é que é para escrever um livro? Várias Uhum. pessoas me ligaram já, e eu imagino que deva ter acontecido parecido contigo também, né? Pelo fato de você estar nessa jornada escrevendo um livro. Então, quando recentemente uma pessoa mais uma vez perguntou, sabe, como é que é o processo de escrever um livro? Eu tenho umas ideias aqui e tal, mas eu não sei por onde começar, não sei qual seria o investimento. Me Uhum. fala um pouco sobre isso. Assim que aquela pessoa mandou essa mensagem, eu pensei, eu vou convidar alguém que também está lançando o livro, já lançou o livro, e aí o primeiro nome que veio à cabeça foi o seu, e aqui estamos. Então, vai ser uma conversa bem interessante. Vai, eu até trouxe 2 livros aqui para a gente fazer referência a esse assunto. Bacana, bacana, legal. Então vamos fazer um bate-bola e de repente você compartilha um pouco da tua experiência, eu compartilho um pouco da minha, e quem está nos assistindo acaba ganhando aí duplamente aí com essas informações. Tá. Então, Sávio, eu vou trazer primeiro esse livro aqui do Stephen King, que é sobre a escrita. E por que eu vou trazer ele? Porque tem um comentário dele que é: se você só vai ser um bom escritor se você ler muito. E o segundo comentário é que você vai começar escrevendo um gênero que você gosta de ler. E aí, quando eu comecei a ler esse livro, eu já tinha escrito meu livro, mas eu ainda estava no processo ali da revisão. E eu fiquei olhando e falei, gente, mas a leitura é algo recente para mim, né? Porque a minha infância eu odiava a leitura, eu tinha uma dificuldade muito grande, e eu sempre ouvia minha mãe falando: ah, quem é inteligente é quem lê muito. E eu pensava, então eu não sou inteligente, porque eu não leio muito, né? E eu fui crescendo com aquele sentimento de eu preciso ler, mas toda vez que eu pegava um livro, dava 2, 3 páginas, eu estava dormindo, porque era monótono mesmo, eu achava muito cansativo. E isso eu vejo hoje que é porque eu não encontrei naquele momento o tipo de leitura que eu gostava. E eu acho que isso é muito importante, a gente forçar, mas naturalmente, a gente encontrar o nosso estilo de leitura. E nisso eu acabei descobrindo que o que eu gostava mesmo era autobiografias, né? Ler um pouco da história daquele autor, de onde que aquela pessoa chegou, de onde ela saiu, mas não no estilo ali de fofoquinha de internet que a gente vê, né? De televisão. É uma biografia bem contada mesmo, né? Sobre as inseguranças, as vulnerabilidades, os medos, os conhecimentos que aquela pessoa foi tendo até ela decidir escrever um livro. Então, quando eu estava lá em Porto Escondido, eu comecei a ler um livro de um americano, que eu já até citei aqui no nosso podcast anterior, que é o autor Travis King. O livro dele, para mim, foi ali o clique que eu recebi do tipo, você precisa escrever um livro, né? Então, até aquele momento, que foi em abril desse ano, o tipo de leitura que eu gostava era, então, autobiografias, uma vez ou outra, aí eu tinha um pouco de leitura de suspense, mas nada, assim, muito intenso, né? Meu interesse em literatura, em leitura, ele acabou vindo junto ali com o meu processo da escrita do livro, né? Então, o livro dele era uma autobiografia falando sobre as viagens, só que muito explícito. E aí eu fui vendo toda aquela história, eu falei, gente, eu precisava escrever um livro nesse estilo. E aí vem esse clique que uma outra autora que se chama Elizabeth Gilbert, que tem um livro dela que chama Grande Magia, ela comenta que a ideia, né, o processo criativo, ele é como se fosse uma mágica. Ele surge assim de repente, se você não pegar a pessoa do outro lado, que pode estar no outro lado do país, vai pegar essa ideia também. Então, quando eu senti aquele clique, eu falei, quer saber? Eu vou pegar o meu computador, que estava lá numa rede, lá em Porto Escondido, vou começar a escrever o que eu acho que poderia ser um livro. E naquele momento eu não fui seguindo regra nenhuma, eu só fui escrevendo, 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 e automaticamente você vai sentir essa vontade de voltar, corrigir, ver se a ordem tá legal, o perfeccionismo vai bater, a insegurança vai bater também, e você fala, quem sou eu para escrever um livro, né? Nem tem ali um português assim excelente. Então vai vir esse lado autocrítico ali, desiste disso, mas você vai, só vai.
E isso o Stephen King ele fala também, de você escrever com a porta aberta e no momento da revisão você fazer ela com porta fechada. Então, a partir do momento que surgiu a ideia, só começa, vai escrevendo. Quando você vê que aquilo ali tem um formato de livro, aí que você começa a fazer uma revisão mais crítica, né? Isso pode ser você sozinho, ou uma pessoa que vai fazer uma revisão para você, ou uma editora mesmo que já tem todo esses backgrounds aí por trás para fazer a revisão e depois a publicação. Então, o meu livro, se a gente for colocar ele dentro desses gêneros literários, que eu raramente entendia sobre isso, narrativa, conto, crônica, isso tudo eu teria que até ler para te explicar cada um deles, né? Não tenho conhecimento sobre isso, não tenho conhecimento sobre as regras que o Stephen King fala de você usar mais voz evitar usar voz passiva e usar mais voz ativa, não usar muito advérbio. Então, ele tem várias regrinhas, né? Eu acho que o livro dele é legal para você ter uma base de como que se escrever, né? Como escrever de uma forma mais a nível dele, porque ele é um autor muito renomado em livros de suspense, né? O It, por exemplo, A Coisa, tudo isso são livros dele. Só que é um estilo de escrita completamente diferente do meu. E eu fui olhando aquilo e falando, bom, eu posso ver todos esses estilos aí de livro, só que eu vou escrever o que eu gosto, que é, então, a não ficção mais ligada a memórias, né? Uma biografia minha, então, no caso, eu escolhi o gênero narrativo, de contar a história minha, não ficção e sobre as viagens, então, que é o que eles chamam em inglês de travel memoir. Então, para mim, é o que faz a minha vontade de escrever. Quem sabe durante esse processo eu até vá para uma ficção, não sei. E eu acredito que vai muito dessa vontade ali, desse clique que vai surgindo durante o processo criativo, né? De você estar ali iniciando um livro, de repente conhecer outras pessoas, a tua criatividade vai aumentando, e aí, quem sabe, você acaba escrevendo um livro de ficção. Então, o meu livro é esse. E dentro das regras do Stephen King, que aí eu vou falando mais para frente, perante a sua entrevista comigo. Bacana. Eu consigo ver aí algumas semelhanças também com a minha jornada aí escrevendo o meu primeiro livro, né? E eu concordo muito com o autor quando ele fala que só vai escrever bem quem ler muito. Uhum. E você tem a tendência de escrever num estilo parecido com aquele estilo que você gosta de ler. Uhum. Eu não tinha parado para pensar nisso ainda, mas isso é muito verdade, hein? Eu fui influenciado fortemente por um autor americano, não é um cara extremamente conhecido, é um cara jovem, viajante, minimalista, chamado Colin Wright. Uhum. Não sei se você conhece ele. Não, mas eu acho que já ouvi você falando de algumas citações dele. Isso, ele tem um estilo de escrita assim que a primeira vez que eu coloquei o olho no livro dele e li a primeira página, eu não consegui parar de ler. Uhum. E aí acabei lendo 6 livros dele em sequência. Uhum. E aquilo me despertou, assim, foi meio que explodiu minha mente, assim, para um mundo de possibilidades, né? E aí comecei lendo outros escritores e tudo, mas olhando, né, conectando os pontos agora, faz muito sentido essa afirmação que você fez, que a gente tem o hábito, quem tem o hábito de ler muito, né, acaba adquirindo a facilidade de escrever, e o estilo acaba sendo parecido com aquele estilo que você gosta de consumir também. Mas outra coisa também que é interessante são as viagens, né? Você tocou num ponto bacana aí, que é a criatividade, que a segunda autora, né, como é que é o nome dela? A Elizabeth Gilbert. Uhum. Elizabeth Gilbert. É a mesma que Comer, Rezar e Amar. Comer, Rezar e Amar. São livros que envolvem viagens, né? Acontece um negócio muito, muito fascinante na mente humana quando você está viajando. Você não acha, Camila? Porque tem coisas que eu não consigo ter ideias, eu não consigo produzir coisas quando eu estou parado no mesmo canto, e quando eu estou viajando muda completamente, né? E só para situar o pessoal, a gente pode até mencionar qual é a conexão aqui. A conexão hoje é Turquia o quê? Uberlândia, muito parecido, né? Eu estou em Minas Gerais, aqui no Brasil. Turquia, Uberlândia, Minas Gerais.
Legal. E aí eu estou aqui há 3 dias e a quantidade de coisas que já passou pela minha cabeça, de anotações que eu fiz, estou sempre anotando coisas, de contatos que eu fiz, esse é um negócio absurdo. Contigo, como é que se passa esse teu processo criativo quando você está viajando? E fala também um pouquinho como é que se deu o início da escrita do teu livro. Você falou que foi no México, né? Mas você poderia entrar um pouco mais em detalhes? Sabe, esse meu processo criativo, eu brinco que tudo para mim começou depois de 2018, né? Eu sinto que tem uma Camila antes de 2018 e uma Camila depois de 2018. Digo antes porque até 2018 eu vivia ali na vida de escritório, né? E eu não sentia que o meu lado criativo é tão aprofundado. Quando eu comecei a fazer essas viagens, eu comecei a ser uma criança mesmo, onde ela começa a olhar o mundo com outros olhos. Então, eu era curiosa, eu ia buscando tudo, só que era tudo muito novo, eram muitas informações, muitos sentimentos que eu não conseguia, naquele momento, né, entender tudo perfeitamente. Então, eu digo que hoje o meu processo criativo, ele é sempre depois das viagens. Por mais que o meu livro começou a ser feito durante a viagem, eu sinto que o meu processo criativo, ele se aflora mais quando eu volto, né, para casa, digamos. Que aí é o processo que viajei, conheci tudo, agora eu fiquei quieta, mais introspectiva, e agora que eu entendo o que passou, o que aconteceu, o que eu conheci, o que eu aprendi. Então, é o momento que eu tenho ali de reflexão mesmo durante os meses que passaram, né? E o livro acabou, eu terminei ele, a escrita dele, nesse processo de introspecção, quando eu voltei aqui para o Brasil, fiquei aqui isolada no quarto dos meus pais, antes de voltar ali ter a comunicação com eles, né? Por conta da quarentena, digamos. Então, meu processo criativo, eu sinto que ele está ali engatinhando, né? Ele está se aflorando com o tempo, exatamente pelo meu interesse de leitura ligados a esse estilo de livro. Então, se a gente fala de criatividade, por exemplo, um dos primeiros livros que vem na minha cabeça é O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Ele é um livro muito interessante e uma das regras dela é você ter um tempo sozinho, você fazer coisas que você gosta, sair para caminhar, ir num parque, escrever algumas folhas ali, algumas papéis ali, o que você está sentindo. E para mim, a viagem, antes mesmo, quando eu fui para Tailândia, Myanmar, eu sempre tive o costume de escrever no bloco de notas. Começou num caderno, mas eu tinha tanta ansiedade de colocar tudo aquilo rapidamente no papel, que o lápis, para mim, era muito difícil. E o Stephen King fala sobre isso também, dessa ansiedade tão grande dele, que às vezes ele acaba ficando frustrado de querer colocar tudo no papel rapidamente e não conseguir. Então, nisso eu me identifiquei com ele, porque eu acabei optando por escrever no bloco de notas do celular ou do computador. Então, hoje em dia é onde eu mais gosto de escrever mesmo. E isso eu já fazia nas viagens. E aí, quando eu fui vendo todos os blocos de notas que eu tinha desde 2019, que foi quando eu comecei o meu mochilão ali pela Ásia, eu falei, isso aqui dá um livro, né? Todos esses blocos de notas aqui, se eu juntar eles, organizar eles, colocar as minhas ideias, colocar o antes da viagem, vai dar um livro. Então, a escrita foi assim mesmo, né? Muito despretensiosa. Eu não acreditava que eu ia conseguir terminar ele tão rápido. Eu achava que livro teria que ser algo assim muito bem trabalhado. Mas outra coisa que eu me identifico na escrita aqui do Stephen King é que para ele um livro ele tem que ser assim: teve a ideia, vai lá, escreve e vai até o final. E aí vai dar ali talvez 2, 3 meses, às vezes até um mês que você conseguiu produzir um livro. E ele comenta que esse aqui sobre a escrita, que é um livro mais autobiográfico, foi o que ele mais levou tempo, porque fugia um pouco da zona de conforto dele, né, de escrever algo de ficção. Então, para mim, foi isso mesmo, né? Eu acabou levando ali 3 meses a produção do livro, e eu acho que esse isolamento que eu tive aqui foi essencial. Se eu não tivesse tido esse isolamento, eu vi que no teu livro você teve também, só que o teu foi um pouco mais luxuoso, né, Sábio? Nas montanhas ali. Eu não sabia que você tinha lido meu livro. Eu li, até te mandei umas mensagens dizendo que eu tinha lido, que eu estava gostando bastante. Pois é, eu imaginei que você tinha começado a ler. Eu li, já. Nossa, você leu rápido, porque depois já te vi falando sobre outros livros, eu pensei, ela deve ter estacionado ali, como eu faço às vezes também. Tempo livre aqui. Como é que é? É muito tempo livre aqui, eu acabo lendo bastante.
Não, mas você está certa. Esse tempo de isolamento, até para quem nunca escreveu um livro, que almeja um dia escrever, isso aí eu acho essencial. É como se você desligasse o barulho externo, né? Porque são muitos ruídos, né, na nossa vida hoje em dia, tanto online como offline, né? Social media é um ruído tremendo, mas também no mundo offline são as opiniões das pessoas, são as influências externas. E no meu caso, eu tive tive a sorte de conhecer um casal lá em Barcelona, e eles me convidaram para ficar um tempo nessa casa da montanha deles. E a história deles é muito bacana, porque eles vêm, parece um pouco com a tua história, né? Do mundo corporativo, decidiram juntar as economias e comprar uma casa numa região bem isolada, chamada Les Guilleries National Park, mais ou menos 80 quilômetros ao norte de Barcelona, na Catalunha, né? E aí compraram essa casa super velha e começaram os dois a restaurar a casa e tudo. Eles tinham um cachorro muito grande, eu tirei muitas fotos com esse cachorro. Mas, enfim, e escutando a história deles, quando eles convidaram para ficar um final de semana lá, uns 3, 4 dias, eu aceitei na hora, porque aquela altura eu estava buscando um momento, um lugar que eu pudesse finalizar o livro. E aí, nossa, encaixou como uma luva, porque a nossa rotina lá era basicamente acordar, fazer um chá, fazer um café, comer alguma coisa, depois de coletar cogumelos, que é uma prática lá dessa região. E, claro, a gente tinha os nossos momentos ali de fim de tarde, porque a casa tinha uma vista para os Pirineus, né? Aquela cadeia montanhosa, então os fins de tarde eram muito bonitos, eu devo ter alguns vídeos e fotos disso. Então a gente ficava ali conversando ali, mas eu te diria que por umas boas, sei lá, 5 a 7 horas por dia, eu estava ali sozinho. Eu acho que esse processo de criatividade ele só dá dessa forma, na minha opinião, e dentre essas histórias que eu acabo lendo, né? Tem um cantor que eu gosto muito, que é o Bon Iver. Ele fala que eu acho que foi o primeiro álbum dele. Teve um álbum dele inteiro que foi escrito quando ele se isolou numa cabana. E aí você vê todo o álbum, aí você faz até uma viagem, né? De quando você está escutando aquela música, de imaginar que ele estava lá completamente isolado numa cabana escrevendo as letras dele, né? Sim. E os escritores antigos, né? O próprio Stephen King, ele faz relação ali com o Fitzgerald, com o Ernest Hemingway, e ele explica que todos esses autores, esses escritores sempre tiveram esse padrão, né? De se isolar, seja num quarto bem esquisito mesmo, só que era um padrão ainda um pouco mais de vícios, né? Ele comenta até dele mesmo, do vício de cocaína, do álcool. O próprio Ernest Hemingway também era viciado em álcool, né? Então era sempre muito explícito, e esse lado ali do escritor ser alcoólatra, ou o escritor ser viciado em alguma coisa, era algo muito do passado, né? Não sei como que hoje aí continua dessa forma. Mas esses grandes escritores, eu acho interessante ele expor essa vulnerabilidade dele, que eu acho que foi um dos principais livros dele quando foi publicado. A expressão dele é que no momento que ele estava finalizando, ele estava com algodão no nariz para estancar o sangue da cocaína. Então você vê a forma que ele escreve, assim, a gente está falando de Stephen King. É bem intensa, ele expôs dessa forma, pela primeira vez, o vício dele, de quem resgatou ele foi a esposa, né? E depois os filhos. E eu acho outro ponto interessante que ele fala do livro é que todo escritor precisa de ter alguém que o apoie. Não que encoraje, mas que olhe aquela história e fala, vai, segue, não desiste não, porque várias histórias dele, ele jogava fora e a esposa ia lá, pegava todo o manuscrito, lia e falava, você não vai desistir desse livro não, você vai continuar. E ele continuava. Nossa, isso é muito importante. Para a vida, né, como um todo, para qualquer coisa na vida, ter pessoas ao nosso redor que tem aquela palavra ali de suporte é muito importante, principalmente no mundo que a gente vive hoje, extremamente polarizado, e que as pessoas têm uma facilidade tremenda de criticar, e uma dificuldade muito grande de elogiar. Quando você tem uma, duas ou três pessoas mais próximas que têm essa sensibilidade para apoiar você naquilo que você gosta, faz toda a diferença.
É que hoje a gente acabou ficando muito nessa conversa de que nós mesmos temos que ter a nossa força, a nossa vontade, o nosso próprio apoio, e aí buscar ajuda é algo difícil, que seja terapia, amigo, esposa, é algo que te faz fraco. É muito estranho. Eu acho que a gente expor essa vulnerabilidade, digamos assim, essa insegurança, essa falta de confiança é muito importante, até para a gente mesmo, né? Para a gente ver que não é 100% possível apenas por nós, né? Então, por exemplo, no processo do meu livro, eu tive amigos, inclusive até o meu ex mesmo, que estava me incentivando a continuar aquela escrita. E meu pai aqui no final, por mais que tenha trechos do livro que eu sei que ele não vai gostar, que ele não concordar, ele me apoiava 100%. Então, eu ficava ali interessada em terminar o livro, ao mesmo tempo ler alguns capítulos para ele, falando, ei, pai, o que você acha e tal. Então, eu acho que é legal mesmo você ter alguém que possa ser o teu primeiro leitor, digamos assim, né? Quando você está escrevendo um livro. Então, falando de novo do Stephen King, eu acho que quando ele termina o livro, ele fala de que quando você faz a primeira revisão, deu. A segunda já tem que ser para pessoas externas, porque senão você vai querer mudar muito, já vai bater o lado crítico e inseguro de você ajustar tudo aquilo. E aí que você vai tirando partes do livro que são importantes, né? Que é o que você queria de fato ter escrito ali, com a tua alma, com a tua vontade, né? Uma escrita mais afetiva. Sim, faz sentido, faz sentido. E só voltando um pouquinho ao que você tocou aí na questão do vício e tal, Uhum. eu não me considero um alcoólatra não, mas que eu levei um estoquezinho de vinho lá para essa casa da montanha para finalizar o livro, eu levei. Mas é relaxante, né? Eu acho que, Sim. para mim, por exemplo, foi o café. Só que eu tive problema com isso também. Inclusive, quando eu terminei o livro aqui, eu estava bebendo muito café. Aí eu tive uma reação com a cafeína, né? Eu fiquei muito irritada. Eu tive que dar um pause mesmo. Já faz, acho que 2, 3 semanas aí que eu tô fazendo uma limpa de café. Mas tem pessoas que, com certeza, o vinho ou o álcool vai aflorescer essa criatividade. Aí basta tentar achar um equilíbrio, né? O Stephen King precisou de ajuda, de uma reabilitação mesmo, que a esposa colocou tudo na frente dele e falou: olha, se você não buscar uma reabilitação, já era. Não vai ter mais livro Sim. escrito aí. É. Interessante, né? Muitos gênios, né? Talvez a genialidade deles faz com que eles queiram estar no outro estágio. Mas que o estágio aqui entre pessoas normais não deixa de ser interessante. E aí Mas vira esse sentimento de que todo artista ou ele teve o consumo de álcool, drogas, ou ele vai para um caminho completamente diferente, né? Cantores, escritores, pintores, são pessoas que precisam de certas coisas para aflorarem a criatividade delas. Eu não sei, eu acho que isso vai de cada um. Não tem como eu olhar e falar, vou julgar o Stephen King por ter escrito um livro, né, ali drogado de cocaína. Né? Então, eu acho que vai muito da pessoa. Eu acho legal ele expor isso, ele tirar esse sentimento dele e jogar para o mundo. A gente está falando de um autor muito grande, e simplesmente soltar, assim, né? total. E esse é outro ponto, né? A vulnerabilidade. Eu nunca tinha escrito nada, né? E meu Uhum. processo de escrita foi parecido com o teu. Eu escrevia numa espécie de bloco de notas, não era bem um bloco de notas, era um outro programinha, mas era muito parecido. E eu não tinha pretensão de escrever um livro, mas eu escrevi como uma terapia, como uma forma de tirar o pensamento da cabeça e colocar no papel. Mas aí, de tanto as pessoas perguntarem se eu escrever um livro um dia, porque eu estava viajando bastante, e para Sim. aquelas pessoas parecia um movimento lógico, né? Você Uhum. viajar muito e depois escrever um livro. Quando a primeira pessoa me falou isso, eu dei risada, né? Eu falei, não, mas quem sou eu para escrever um livro? Eu não sou E a escritor, gente não tem sempre nada. vai nesse sentimento, né? A gente não tem português ideal, não tem o domínio de escrita. A gente sempre Exato, vai por esse sentimento de que não vai ser capaz. exato. Mas aí, um belo dia, de tantas pessoas falarem, eu parei e entrei nesse programinha chamado Evernote, fui dar Uhum. uma folheada nos arquivos, e aí, exatamente igual a você, já tinha ali talvez a metade de um livro. E eu Uhum. pensei, quer saber? Vou escrever um livro. Uhum. E quando eu coloco uma coisa na cabeça, é difícil de tirar. E fui lá É, e escrevi.
Mas vamos falar um pouquinho sobre a vulnerabilidade. Sim, é isso que eu ia até comentar agora. O que eu acho legal de falar, usando outro livro aqui que eu trouxe para a gente conversar, que é o livro da Ana Holanda, que se chama Como Se Encontrar na Escrita, né? Eu acho o livro dela bem diferente do Stephen King, porque ela fala mais sobre escrita sem muito padrão, sem muita estética, digamos assim. Ela fala para você escrever com alma. O livro do Stephen King, ele vai te dar muitas regrinhas. E eu acho que, ok, ótimo, né? Eu acho que para quem quer ter uma premiação aí de escrita, talvez seguir as regras dele, talvez não, até com certeza seguir as regras dele vão te levar para esse caminho. Só que não ir para esse caminho não quer dizer necessariamente que você não é um bom escritor, né? Eu acho que você escrevendo sem medo e sem vergonha de ser vulnerável, você vai buscar, você vai conseguir alcançar alguns leitores dentro desse nicho aí que você está buscando. Então, o mais importante para mim é você entender que a escrita é individual, né? Que não tem como a minha escrita ser igual à outra e que a tua voz tem que estar ali. Eu não posso querer escrever como Stephen King se eu não sou o Stephen King. Então, eu vou escrever como a Camila escreveria. Então, primeiro é analisar quem sou eu e depois quem sou eu como leitor e quem sou eu como escritora. Aí eu acho que isso vai sempre de acordo com o teu autoconhecimento. Então, quando eu fui escrever, antes disso eu tinha aquele sentimento de, eu não posso falar muito das minhas coisas para as pessoas porque vão me olhar estranho ou vai dar errado aquele plano que eu estou planejando. Isso também vai um pouco da minha criação. Minha mãe sempre foi muito religiosa, então não conta muito para as pessoas o que você vai fazendo, porque senão vai dar errado. E aí, no processo do livro, eu fui olhando e falando, não, mas eu preciso ser vulnerável, eu preciso escrever exatamente o que aconteceu antes da minha viagem e o que aconteceu durante ela. Seja visível, né, publicamente ali, não bem visto ou mal visto, mas eu tenho que escrever um livro onde sou eu ali, onde tem a minha voz, onde a pessoa vai ler, às vezes ela vai até escutar a minha voz lendo. Então, eu acho que essa parte da vulnerabilidade, para mim, foi muito importante, porque ela vai também um pouco desse meu autoconhecimento ali, de pôr minha voz para o mundo, né? De não só guardar para mim, que sou mais ali um pouco introspectiva às vezes, outras vezes não, e mostrar que aquela viagem, ela me abriu o mundo em diversas coisas que eu ainda nem tinha conhecido antes, né? Então, é muito importante essa vulnerabilidade, sim. Pois é, eu chego a dizer que ter escrito um livro, para mim, me gerou um ganho em autoconhecimento, assim, tremendo, sabe? O ganho financeiro, eu não tinha pretensão e não tenho pretensão, mas o livro acaba se pagando, né, quando você começa a vender ali e tal, mas essa não é a intenção. Mas o ganho em autoconhecimento, ele é, assim, um negócio enorme, um negócio assim, fora do normal. E também um ganho em conexões. Quantidade de gente que já leu meu livro e aí manda um e-mail, porque lá no final tem o meu e-mail lá, que ainda é o mesmo e-mail até hoje. Manda um e-mail dando feedback, e aí a gente marca um café, uma coisa e outra. Amigos pessoas que já eram minhas amigas, mas aí fizeram questão de comprar o livro. E aí, a partir daquela leitura, passaram a me conhecer, ou pelo menos passaram a conhecer ali facetas do Sávio que não conheciam. Isso é muito interessante. Como é que se deu essa parte Claro, o autoconhecimento você já falou, e as pessoas ao teu redor, como é que quando você decidiu que iria escrever, você comentou com algumas pessoas, e como é que foram as reações dessas pessoas, Camila? Sabe, é bem engraçado comentar sobre isso, porque foi início de abril ali, eu coloquei um bloco de notas meu no Instagram, nos stories, e fiz uma pergunta irônica, do tipo, eu devia escrever um livro, sim ou não? E várias pessoas começaram a colocar o sim. E ali eu falei, talvez eu precise escrever um livro. Aí quando eu comecei a ler o livro do Travis King, aí foi o ponto final, eu preciso escrever um livro. Então, como eu não lancei ainda, já várias pessoas que eu não conhecia e também amigos me falaram, pô, que legal, Cami, que você realmente vai escrever um livro, né, que tá lá dando andamento.
eu não escrevia, não falava muito no processo. Depois que eu fui entendendo que seria interessante também as pessoas verem como que era o meu processo do antes, durante e o depois, né? Então eu fui publicando um pouco mais sobre isso, tentando tirar esse lado também meu de não sempre me comunicar ali pelas mídias, que para mim é mais fácil comunicar com posts do que colocar na minha cara ali falando. Eu não tenho essa facilidade de o tempo todo estar ali falando, né? Não é algo natural para mim. E aí, com o livro, eu comecei a fazer isso, eu comecei a receber pessoas que estavam falando, nossa, não vejo a hora de ler teu livro, consegui me identificar nisso. Fala ali da questão de privilégio também, né, familiar, que eu sempre tive. Tem pessoas que se conectaram com esse sentimento também. Então, eu acho que o prazer do escritor, ele vai nisso, né, de ter pessoas que relacionam com a tua história, mas ele não pode ser apenas baseado nesse sentimento de aprovação, de aceitação. E aí, isso o Stephen King fala também, de você esperar alguém para aprovar o teu próprio texto antes mesmo de publicar ele. Né? Você esperar aquele livro para uma publicação tá errado, né? A gente tem que primeiro aprovar o nosso texto e depois jogar ele aí pelo mundo, pela editora ou independente e esperar o que vai ser, se vai conectar com algum nicho. Seja o nicho que você queria naquele momento ou não, mas vai conectar com o grupo, não com todos, não tem como, né? Total, total. Eu também concordo com essa parte de você, ao passo que é bom receber apoio das pessoas, é importantíssimo você ter ali aquela dose de autoconfiança para se olhar no espelho, ou então naqueles momentos ali na madrugada, quando está acordado ou acordada, pensar, quer saber, coloquei aquele texto ontem, daquele capítulo, achei muito forte, achei que estava sendo vulnerável demais, talvez vai incomodar algumas pessoas, talvez vai deixar algumas outras pessoas meio confusas, mas quer saber? Aquele texto vai entrar para o livro, vai entrar para o capítulo. Sabe, comigo aconteceu algumas vezes, várias vezes, que deu medo de... E isso faz parte da jornada, né, do processo de escrita. Em momentos vai dar medo, né? Em vários momentos eu pensei em apagar textos e chegava muito perto de apagar e aí recuava. Isso acontece quando a gente está lá escrevendo, aí de repente olha para o cursor lá piscando, aí olha o texto de novo e fala, isso aqui não sei se vai. Mas aí eu acho que é nesse sentimento de não sabe que vai que ele tem que ir. Né? E aí você deixa para uma análise, numa revisão depois, né? De você escrever com a porta aberta e revisar com a porta fechada, né? Usando ali as palavras do Stephen King. Então eu acho que é esse sentimento mesmo. A gente sempre vai olhar um lado crítico nosso, inseguro, de não expor tudo, né? Óbvio que eu não tenho muita coisa ali do meu livro que eu não expus completamente, nem tem como a gente escrever tudo o que aconteceu. São 2, 3 anos aí de muita história e também contando os meus 28 anos antes, né? Então não tem como a gente expor tudo, a gente vai expor o que a gente acha importante para a pessoa que for ler se contextualizar ali naquela história. Algo interessante que na revisão crítica do meu livro, que a editora fez, que eu desconhecia completamente, o que ele chama de programa neurolinguístico, que quando eles falam de um processo de não ficção, você tem que dar os 6 sentidos para o leitor. Então, você tem que contextualizar aquele contexto todo ali, né, a pessoa, as características, e fazer aquele leitor viajar na tua história contigo. E em alguns trechos eu falhava com isso, porque a gente quer ser o mais breve possível. E às vezes, para ser o mais breve possível, a gente acaba evitando esses detalhes que são importantes para o leitor amarrar ali, né? Para você amarrar aquele leitor para continuar a escrita. Sim, sim. E já que você tocou nesse assunto da editora, Camila, como é que foi o processo de investimento no livro? Que é uma pergunta que me fazem também com bastante frequência. Claro. Sabe, é muito caro lançar um livro, é muito difícil lançar um livro, e etc. Como é que foi no teu caso? Então, eu também não tinha conhecimento nenhum de como funcionava o processo de publicação de um livro. Eu acho que a gente só vai ter conhecimento mesmo quando a gente está lá dentro do processo. Antes de fazer o lançamento ali do meu, a escolha de ser independente ou por meio de uma editora, eu resolvi entrar em contato com a Letícia Mello e com a Marina, né, que tem o livro do Mudei a Rota. A Letícia fez ali o livro dela no final independente, então eu queria entender um pouco mais sobre isso, até porque eu já tinha conhecido ela pessoalmente também. Então eu tinha já um pouco mais de curiosidade para entender como que funcionou o processo dela. E depois fui falar com a Marina,
do Mudei a Rota, né? O livro dela chama Pneuma, que ela fez a publicação com essa editora que eu estou fazendo, que é a Livra. Eu já meio que namorava a Livra já há um tempo, porque elas são uma editora não especializada, exclusiva para mulheres, mas é uma editora específica para escritores independentes, né? Que sabem daquela dificuldade de grandes editoras aí, né? A gente não vou pensar que meu livro vai ser publicado aí por uma companhia das letras, por exemplo. Mas elas me explicaram um pouco mais, assim, para eu ficar um pouco mais clara de como que como que funcionava o processo de publicação. Então, falando um pouco do que eu entendi, tá? Na forma independente, de qualquer forma, eu teria que contratar um revisor ortográfico, um diagramador e talvez alguém que fizesse ali a capa para mim, né? A arte da capa. Tudo isso eu acredito que ia dar mais ou menos em torno de uns R$ 2.500, né? Falando em valores. Eu acho que vendo os custos ali que a gente faz ali um orçamento de Google, seria mais ou menos por isso aí. Por meio da editora, ficou um pouco menos que o dobro disso. E eles fazem todo o processo, né? Que é a revisão, a diagramação, a parte da capa para mim. Eles não fazem a publicação, que é a distribuição, no caso, né? A venda do produto físico e distribuição. Isso deixa para mim, o que reduz um custo, né, para eles e para mim. E tem todo o processo ali da venda, do marketing deles, de me auxiliarem nisso, os cadastros de registros bibliográficos, o cadastro na Amazon. Então, eu naquele momento, eu pensei, eu tenho um prazo, digamos, né? Eu queria que meu livro fosse lançado até dezembro de 2021, que era o meu aniversário nesse ano. E aí eu pensei, quanto mais tempo eu vou demorar, talvez vai atrasar esse projeto aí que eu tenho para mim. E vendo os custos, eu vou estar pagando talvez um pouco do dobro para ter toda uma assessoria de quem realmente sabe o que está fazendo. Então, eu preferi mesmo arcar com os custos, e eu acho que isso também vai de um sentimento do que eu quero que meu livro seja financeiro, né? Eu quero ganhar um retorno financeiro nisso. Não necessariamente, mas óbvio que se gerar um retorno financeiro, bom, mas não é o meu principal objetivo, né? Ter esse recurso financeiro por meio do livro. Então, para mim, o mais importante era ter a história publicada mesmo, muito mais do que ter um retorno financeiro disso. Então, eu preferi arcar com esses custos da editora para que saísse tudo mais certo mesmo, porque eu não conhecia ninguém nesse meio. Se talvez eu conhecesse um revisor ortográfico ou um diagramador, né, assim, em paralelo, até tentaria, né, fazer alguma coisa assim independente. Mas não conhecendo e procurando em Google e talvez correndo o risco de não dar certo, eu falei, prefiro pagar por algo que vai dar certo mesmo, do que algo que eu, né, desconheço. Então, tem esses lados, né? Vai muito do escritor mesmo, de ele escolher arcar com aquele custo. De qualquer forma, vai ter um custo, né? Não vai ser 100% de graça. Ou tem a opção também de você fazer um financiamento coletivo online, que foi uma das coisas que a Letícia Mello fez, que tem no Catarse, por exemplo, você joga a tua ideia ali, fala que você quer publicar um livro, e as pessoas compram a tua ideia. E eu acho legal da Letícia que ela fez isso antes mesmo de ter o livro pronto. Então, aquilo ali deu uma coragem para ela, nossa, as pessoas acreditarem em mim no início mais do que eu. Então, agora eu preciso escrever o livro. Eu acho que ela fez o livro dela em um mês. Né, por toda aquela pressão também, e ela acho que acabou se isolando também para continuar a escrita, né? Então vai muito disso. Eu sinto que a editora ela vai te facilitar em algumas coisas e vai te fazer ir para um caminho mais correto, né? Os registros mais certos. Sim, sim. Eu gosto muito da ideia do financiamento coletivo, viu? Principalmente com pessoas como a Letícia e outras pessoas mais que já têm uma rede, né, de conexões muito fortes nas mídias sociais e já tem um público que se identifica muito com essas pessoas. Então, se elas lançam a ideia do livro e aí a contribuição é exatamente o valor do livro, na verdade ele é uma venda antecipada, né, muito interessante para reduzir também o risco do pequeno empreendedor, do escritor de primeira viagem também. E no meu caso ajuda muito, né? Você vai aprender muita coisa, porque fazendo sozinho a gente sabe que a gente aprende muito mais coisa do que deixando nas mãos de alguém te entregando o serviço pronto. Sim, são jornadas diferentes.
No meu caso, eu não tinha não conseguia ver a possibilidade de uma editora bancar o meu livro. Até porque isso acontece com autores que já têm uma certa fama, etc. Então, eu pensei, quer saber, vou fazer aqui umas economias, vou juntar tudo que eu consegui juntar nas minhas economias e vou ver quantas cópias eu consigo tirar do livro. E aí, meu pai tinha trabalhado para uma gráfica, isso há uns 20 e tantos anos, talvez 30 anos antes disso. Eu lancei o meu em 2018. E aí, ele falou, sabe, eu trabalhei para uma gráfica, tá, muito tempo atrás, mas eu sou muito amigo deles e tal, e eles são uma gráfica especializada em imprimir livros. E aí, eu lembro como se fosse hoje, de, pai, então vamos lá conversar com ele, vamos lá. E aí, eu acho que meu pai ligou para lá e o gerente não era o mesmo gerente de 20 anos atrás, negócio assim, sabe? O cara era muito amigo dele. O cara até se surpreendeu com a ligação dele. A gente foi lá, nesse mesmo dia, sentamos, conversamos lá, passei a minha ideia, o livro estava escrito já no Word, então tinha como dizer ali o número de páginas pelo tamanho do arquivo. E ele rapidinho ali passou para uma moça lá, uma secretária, ela fez um orçamento, mandou para o nosso e-mail para tirar 1.000 cópias. Eu pensei, caramba, isso aqui é exatamente o dinheiro que eu tenho. O dinheiro vai todo embora, mas vamos fazer esse negócio, vamos fazer acontecer. E aí fiz por eles. E aí eles, obviamente, tem o diagramador, tem um cara que faz o design da capa. Se bem que a capa, eu já tinha uma foto que eu queria para a capa, ele só fez colocar uma fonte ali, bacana, né, combinando, no título lá, e o registro na Biblioteca Nacional. Então, essa parte aí foi super simples, porque eles já fazem isso, né? Isso eu acho legal, assim, a quantidade de coisas que a gente vai aprendendo para a publicação de um livro. Isso, para mim, mudou até a forma de eu comprar um livro. Né? Hoje, quando eu vou numa Saraiva, por exemplo, ou compro na Amazon, ou você vai num sebo, você se sente diferente, de valorizar um pouco mais aquela livraria pequenininha, porque depois eu acho que você vê todo o processo envolvido na publicação de um livro e ver ali como é fácil, né, na Amazon, a quantidade de livros que estão ali para ser vendidos com preços muito mínimos, te faz a vontade, te faz aquele pensamento, né? Eu deveria comprar um livro desse jeito? Ou deveria comprar um livro num sebo? Então, hoje eu fico intercalando. Às vezes eu vou num sebo que eu gosto, ou às vezes eu estou caminhando no shopping, entro na Saraiva, vejo que tem um livro ali que me interessou, eu vou comprando, né? Não vou ser também extremista de só comprar no sebo, porque eu não quero dar ali o lucro para a Amazon ou para a Saraiva, por exemplo, né? Então eu vou intercalando um pouco. Mas é interessante ver todo esse processo envolvido no livro mesmo. Agora, por exemplo, eu estou ali no estudo das gráficas, estudo de papel, de entender como que funciona a impressão. Então, teria que ser essa impressão offset, que eles chamam, né, de um papel mais específico para o livro. Aí tem o papel branco, que é o off-white, tem o que é o offset, ou tem o papel off-white, que não é o branco, aquele mais amarelinho, que é o papel pardo. Então, a gente vai aprendendo um pouco mais sobre essas pequenas coisas que eu nem tinha noção nenhuma de como funcionava tudo isso. E hoje eu até fico curiosa, eu termino de ler o livro, eu vou lá naqueles detalhes pequenos para ver se tem ali o papel impresso, o estilo, quem fez o design de capa, a gente vai tendo um olhar diferenciado, né? Sim, sim. Nossa, bem interessante, viu? Eu lembro também que na época da impressão, a gente tinha um prazo lá, né? Eu não sabia exatamente qual dia o meu livro ia ser impresso. Existia um prazo ali de 20 dias para eles entregarem. Mas o cara me ligou, esse mesmo gerente, falou, Sávio, o teu livro, pela nossa programação, o teu livro vai para impressão amanhã. Se você quiser passar aqui e entrar no nosso parque gráfico para ver com os teus próprios olhos o livro sendo impresso, você pode vir. Eu falei, nossa, não, com certeza, com certeza. E aí fui lá e filmei, fiz vários stories lá, o livro, passando aquelas máquinas gigantes, né, passando a capa, passando o miolo, um negócio bem interessante, dá uma sensação muito, muito interessante. E essa busca é difícil, né, de buscar uma gráfica, porque grande parte das gráficas hoje em dia, elas trabalham com grandes tiragens, então você vai falar, nossa, mas eu quero talvez fazer uma impressão de 200, 300, para onde é que eu vou? Então é difícil procurar mesmo, procurei já aqui na região de Minas, eu não achei nenhuma assim que me interessasse, e todas que me falaram e me indicaram nos sebos que eu tô indo, é tudo ligado a São Paulo, né, aos redores de São Paulo.
Então, não é um processo, assim, muito tranquilo, né? Você vai buscando indicações de quem já fez ou de quem já conhece aquele serviço, porque, querendo ou não, você está entregando um produto que você fez, né? Então, você quer que seja finalizado com a mesma dedicação daquele processo que você se dedicou. Sim, sim, total. E Camila, fala para a gente um autor brasileiro e um autor estrangeiro que você gosta. Bom, você já citou aí alguns, mas teria mais algum brasileiro e mais algum estrangeiro que você gostaria de citar? Que serviram de inspiração para ti, para Eu vou você te escrever? falar de recentes, né, que são ligados aí a esses processos de escrita. De recente brasileiro, eu citaria a Ana Holanda, que é Como se encontrar na escrita. Ela fala de uma escrita mais afetiva, né, de você escrever com a sua alma. E tem um trecho dela aqui, deixa eu até buscar para você. Ó, esse trecho que eu acho interessante, ela fala assim, a escrita, seja de que natureza for, nasce primeiro dentro da gente, percorre nossas caixas internas, nossos medos, desejos, anseios, e depois é que ganha o mundo. Então, eu leio isso e para mim eu falo, é exatamente esse conhecimento nosso, né? De se identificar primeiro, para depois ali jogar a nossa ideia e publicá-la para o mundo. E o outro livro que eu vou trazer, que é um recente aqui, peraí, que é esse daqui que eu li recentemente também, chama Cartas a um Jovem Poeta. O nome dele é Rainer Maria Rilke, eu não sei se pronuncia desse jeito, porque ele é austríaco. Não, eu acho que ele é húngaro, se não me engano. Deixa eu ver. E o que te chamou a atenção nesse livro? O que eu acho legal desse livro é que ele é bem pequenininho, ele foi escrito ali em 1900 alguma coisa, porque ele era um poeta muito famoso naquele momento, e uma pessoa que era iniciante em escrita queria ver quais eram as dicas principais dele, né? Então, eles começaram a se falar entre cartas, né? Como se fosse eu buscando referências tuas de como que eu poderia escrever o meu livro, né? Que ele também queria ser um poeta. E o que eu acho interessante desse livro, é que tem ele aqui, né? É que, em vez de ele apenas explicar como se escreve, ele dá uma lição de vida no rapaz ali, em 1905, se não me engano, o livro foi escrito, e ele publicou as cartas dele depois, dizendo que, a partir do momento que você buscar referência e aceitação em pessoas de fora, já está errado. Escreva o que você gosta, escreva o que você quer, e aí depois você faz a tua publicação sem essa preocupação do próximo, né? Sem essa preocupação de eu preciso ser aceito antes de publicar o meu livro. Então tem vários trechos aqui, eu ficaria, eu acho que até amanhã, para explicar os trechos que eu acho interessante desse livro. São cartas mesmo, né, dele falando com esse aspirante aí, iniciante à escrita. Então não tem trecho, não tem cartas de quem estava buscando referência. Tem cartas só de quem estava dando referências para ele de como escrever. Então são dois livros aí que eu acho legal, assim, para quem está buscando escrever melhor ou para quem está buscando interesse de escrever um livro. Eu citaria esses três que a gente falou aí na nossa conversa, né? O Stephen King, que é um livro mais de regras, né, de escrita. O da Ana Holanda, que é uma escritora brasileira que fala para você escrever com mais alma, então é mais afetivo, não com tantas regras. E o dele, que é pequenininho. Não sei como se Legal. Legal. Quem estiver assistindo aí, a gente vai deixar aqui embaixo as referências dos livros também. Certo? E você sabe, faria algum livro aí? Eu faço a pergunta para ti. Então, nossa, tem tantos livros que me inspiraram. Eu lembro que eu lembro quando eu era adolescente, eu li O Alquimista. Aham. E não surtiu efeito algum, não teve nenhum tipo de significado forte para mim. Mas Ele depois de um tempo, eu acho. Como é? Ele é um livro que chega no momento certo. Exatamente. E aí, quando foi mais à frente, 2011, foi o ano que eu cheguei na Austrália, eu li O Alquimista, e, nossa, foi como se eu tivesse sido recebido uma pancada, assim, sabe? E acordado, assim, acordado, assim, para o mundo. É como se fosse a mensagem que ele passa naquele livro, de que a gente tem que ir em busca do que a gente quer, é muito forte. É muito forte.
E aí, nossa, aquele desencadeou uma série de coisas na minha vida, e foi certamente um livro que me influenciou muito, O Alquimista, do Paulo Coelho. Além dele, teve outro livro chamado A Arte da Não Conformidade, de um autor americano, um cara que eu admiro muito também, o Chris Guillebeau. Também vou deixar as referências aqui embaixo. E que também é um livro que me gerou uma sensação parecida com a sensação que O Alquimista gerou. Porque ele fala exatamente isso, ele fala da arte de você ser um inconformista, né? De você não se deixar enquadrar em em caixas ou em rótulos e tal. E ele mostra, né, na prática, como ele fez isso, como ele deixou o emprego no mercado financeiro nos Estados Unidos para ir ser voluntário na África, que seria uma experiência de algumas semanas, acabou durando 4 anos, e de lá ele acabou indo viajar pelo mundo, e ele pegou a habilidade que ele tinha, que era desenvolver, né, apesar de que ali ele estava falando ali do fim dos anos 90, início dos anos 2000, mas ele já desenvolvia websites, e aí essa era a única habilidade que ele tinha, e aí ele começou a fazer isso para amigos nos Estados Unidos, e amigos começaram a recomendar o trabalho dele, e aí que ele conseguia pagar as contas e se manter viajando. Ele acabou se tornando o primeiro homem, antes dos 35 anos de idade, a visitar todos os países do mundo. E claro, aquilo para mim foi um negócio fascinante, é como se tivesse aberto uma cortina, assim, eu não estava enxergando, e aquela cortina foi aberta. Olha, o mundo está cheio de possibilidades, a vida não precisa ser só essa vidinha aqui previsível que você está vivendo, não. Acorda para o mundo e vai atrás e dá certo. E foi o que eu fiz desde então. Então, tem esses 2 autores. Olha, a Letícia Mello, que você mencionou, também foi uma pessoa que me influenciou muito em 2012, 2013. Ela me influenciou não a escrever um livro, mas ela me influenciou a ir fazer trabalhos voluntários em países que me gerasse algum tipo de choque, assim, sabe? E aí eu fui pro Vietnã, para Tailândia, para Indonésia, e eu já tive a oportunidade de falar para ela pessoalmente também isso, sabe? Não, Enfim, mas eu acho que esses seriam os autores. Quando eu vi a Letícia, a primeira vez que eu tive mais tempo de conversar com ela, que foi nesse ano lá no México, eu parecia uma criança, que eu queria ouvir ela, mas eu falava tanto, porque eu estava super empolgada de ter aquele tempo ali para conversar com ela, que de fato ela é uma pessoa que te inspira muito, né? A ver as coisas de uma forma diferente, e eu vejo como ela tem naturalidade, por mais intensa que ela seja em tudo que ela faça ali nas viagens, ela tem muita naturalidade em passar isso para as pessoas, né? De que não faça como um serviço mesmo, ela vende, querendo ou não, a ideia, mas ela não está vendendo um serviço. Então, ela acabou de lançar ali o Work Exchange na prática, que é um curso dela, e eu não vejo como mais um curso aí aleatório sendo vendido online. Muito pelo contrário, eu vejo uma pessoa vendendo a sua experiência de um lado não muito ligado a marketing, mas de boa índole mesmo, né? Então, eu gosto muito dela também, eu acho que o livro dela mostra esse lado que a Ana Luanda fala, de a gente não escrever com tanta regra, mas escrever com alma, com vontade, com carinho mesmo, né? Uma forma mais afetiva. E o Paulo Coelho também, para mim, foi um livro que eu li esse livro do Alquimista esse ano. Eu não tinha lido ele antes, eu ouvia falar, mas eu falei, não, por enquanto esse livro fica quieto aqui. E aí eu li esse livro esse ano. Inclusive, li também o Hip, que é o último livro dele, que é uma autobiografia. E ali eu achei bacana de ele falar que ele sempre foi mal visto pela família. Ele não era bem entendido, ele era considerado louco, ele foi até para um tratamento psiquiátrico na época. Então, você vê também uma pessoa que também vai para essa escrita mais isolada. Ele comenta que quando ele vai escrever um livro, ele tem que se isolar mesmo, seja nas montanhas, que hoje ele acho que mora na Suíça, e ele precisa desse tempo para ele, né? Que quando tá a porta fechada, a esposa dele lá já sabe que não pode ser interrompido. Então, acho que cada um tem um pouco dessas semelhanças, vendo esses grandes escritores, eu acho que eles têm uma semelhança entre eles, né, de escrever com vontade quando bate aquela inspiração, mas também não ficar só ligado nessas regras aí que a gente vê que existe hoje, né, esses prêmios aí Nobel e tal de literatura,
acabam colocando muitas regras, mas não necessariamente você precisa delas para ser talvez um bom escritor. Sim, total. Inclusive, é em se quebrando algumas regras que algumas pessoas acabam ganhando notoriedade, acabam fazendo algo de diferente, né? Porque se todo mundo segue as mesmas regras, acaba que no final todo mundo acaba muito parecido, vira uma commodity ali, né? Aham, Então, eu exato. concordo com isso. A gente tem que quebrar algumas regrinhas de vez em quando. Eu também não tinha feito nenhum tipo de curso de escrita quando eu fui escrever o meu, sabe? Eu fui Hum, bem assim, sem regras. Claro, passou por uma correção. Meu português não era perfeito, não é perfeito, mas passou por uma correção de uma profissional muito boa, uma amiga minha, e meu pai também, que foi professor de português e gosta muito de português, ele também fez ali uma segunda revisão, ou ele fez a primeira e a moça fez a segunda, não lembro bem, mas, mas é assim, tem algumas regras que são interessantes segui-las, mas, como você falou, você não tem que seguir todas as regras. que se a gente for pensar nisso, a gente acaba acreditando na nossa insegurança e no nosso lado autocrítico e não vai, né, sabe? Falo da própria viagem, se eu fui muito criticada quando eu fui fazer a minha viagem, muitas vezes eu passei pelas minhas incertezas e autocrítica também, mas se a gente não for, a gente perde muita oportunidade. E para mim o livro foi esse clique aí que eu recebi, que por mais insegurança e autocrítica que eu tive nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos, até o final mesmo, até no processo da revisão, hoje eu fico feliz de ter feito ele, de estar aí agora em processo de lançamento e esperar. Agora é só esperar. Então, eu estou aprendendo muito com esse processo, né? O próprio processo de esperar a publicação me deixa bem ansiosa e inquieta, porque eu sempre fui muito imediatista. E o livro não é bem assim, né? Sim, total, total. Olha só, quase uma hora de conversa. Fazia tempo que eu queria conversar com alguém sobre o processo da escrita de um livro, processo não só o processo técnico da coisa, mas o processo, né, emocional e mental. E eu acho que eu encontrei a pessoa certa. Obrigado por ter aceito bater esse papo comigo. Eu que agradeço também, sabe? Eu já te falei, sempre um prazer conversar contigo e pode deixar que ano que vem a gente vai estar conversando com bolinho de bacalhau e um vinho português, né? Show de bola. A promessa será cobrada. Tá combinado. Obrigado, Camila. Fica bem. Excelente semana para ti aí. Para você E também, vamos Kian. manter contato. E eu deixo teus contatos também aqui embaixo, para caso alguém queira entrar em contato contigo, conhecer o teu Instagram, conhecer o trabalho que você faz lá também. E, claro, adquirir o livro assim que ele for lançado também. Então, eu deixo aqui embaixo todos os contatos. Tá bom, obrigada, sabe? Obrigado, Camila. Um abraço. Fica bem.